Fala galera, beleza? Boa tarde, aqui é o João e sejam bem-vindos ao canal Engenharia e HVAC. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de compressão a vapor. É um tema muito importante para todos aqueles que trabalham e estudam a área de HVAC e eu espero poder ajudar vocês. E para a gente não perder tempo, vamos lá. O que é o ciclo de compressão a vapor? É o famoso ciclo básico de refrigeração que a gente ouve muito falar por aí nas redes sociais e em cursos, né, que são ministrados na nossa área. E basicamente, se você não sabe, é muito importante você compreender muito bem esse tema. Por quê? Porque é um assunto que é básico para todo mundo que trabalha na área de refrigeração e ar-condicionado. E para todos os estudantes também de engenharia que gostam dessa área e querem se aprofundar nesse assunto. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, façam anotações, para a gente poder absorver o máximo de conteúdo aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. O que é o ciclo de compressão a vapor? Bom, é um conjunto de processos que acontecem dentro dos nossos aparelhos de refrigeração e ar-condicionado. Então, a gente vai ter em 99% dos aparelhos que estão presentes no mercado, a gente vai ter um comportamento semelhante. Por isso é muito importante a gente entender como funciona o ciclo básico de refrigeração. Beleza? Então, do equipamento mais simples ao mais complexo, a gente vai ter a presença de 4 componentes, beleza? E esses componentes, eles vão ser responsáveis por determinada função. E eu vou falar um pouco mais sobre isso a seguir, beleza? Quais são esses 4 componentes? São o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador, certo? Então vamos lá. Bom, aqui eu trouxe um gráfico representativo, né, para a gente poder entender melhor o nosso ciclo de compressão a vapor. Bom, a gente sabe que, seja qual for o equipamento, a gente vai ter a presença desses 4 componentes. Aqui representado o compressor, o condensador, né, o nosso dispositivo de expansão e o nosso evaporador. Perceba que esses componentes... Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, só subir aqui. Perceba que esses componentes, eles são interligados através de uma tubulação. Dentro dessa tubulação, a gente vai ter a presença do nosso fluido refrigerante. E ele tem uma função muito importante. Qual função é essa? Ele vai circular nesse sistema. Quando ele passar no evaporador, ele vai absorver o calor do ambiente. E ele vai despejar esse calor que ele absorveu no ambiente lá no nosso condensador para o nosso ambiente externo. Beleza? Então essa é a função primordial do nosso fluido refrigerante. E os sistemas de refrigeração e ar-condicionado, eles trabalham sempre entre duas pressões. A pressão baixa, ou pressão de evaporação, e a pressão alta, ou pressão de condensação. Então a gente vai ter um componente, que é o compressor, que vai pegar o meu fluido refrigerante a baixa pressão lá no evaporador e vai direcionar ele até o condensador a alta pressão e temperatura. Então, esse fluido refrigerante que absorveu esse calor no evaporador, agora ele vai passar no condensador para que ele possa jogar esse calor até o meio ambiente ou até a área externa, né? Vamos dizer assim. Então, a função primordial do nosso compressor é elevar a pressão do nosso fluido refrigerante para que ele possa condensar no condensador. Então, esse fluido ele vai ser direcionado pelo compressor até o condensador, ele vai trocar calor com o ar ambiente, né? Ou trocar calor com a água, se for um ciclo de condensação a água, e ele vai condensar. Condensar, para quem não sabe, é passar do estado vapor, né, para o estado líquido. Agora, esse fluido refrigerante que está no estado líquido, ele vai ser direcionado até um outro componente básico, que é o dispositivo de expansão. Qual é a função principal do dispositivo de expansão? Ele vai pegar, né, uma coluna de líquido, né, que acabou de condensar lá no condensador e vai pulverizar essa coluna de líquido em várias gotículas de refrigerante para que elas possam evaporar no evaporador. Então, ele vai pegar... Como que ele vai fazer isso? Né? Diminuindo a pressão do fluido refrigerante. Só que isso vai ser feito através de uma redução de área. Então, imagina, eu tenho uma tubulação que tem uma área 10, vamos dizer assim, e o fluido refrigerante está passando por essa tubulação. Quando ele passa pelo dispositivo de expansão, eu vou ter uma redução de área. Então, o fluido que estava vindo com uma área 10, ele vai ser reduzido para uma área 1.
Então, nessa redução brusca de área, a gente vai ter a queda de pressão desse fluido refrigerante e, como consequência disso, a gente vai ter, né, a formação de uma mistura de líquido e vapor que vai ser pulverizada no nosso evaporador, permitindo com que a evaporação ela tenha o máximo de eficiência, certo? Então, a partir do dispositivo de expansão, o meu fluido refrigerante ele vai entrar no evaporador, tendo condições de evaporar com maior facilidade, certo? E ele vai receber esse calor do ambiente. Então, perceba, o ciclo básico de refrigeração é a junção da função de cada um desses 4 componentes que eu falei, né? Então, em cada componente a gente vai ter um processo, né, que eu descrevi aqui em processo 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Esses processos eles acontecem de maneira contínua, né? Então, o processo que começa com o fluido refrigerante a baixa pressão e logo em seguida ele vai ser, né, elevado a alta pressão, ele começa aqui no 1 e vai terminar no 1 também. Então, esses 4 processos, eles são processos fechados, por isso que a gente chama de ciclo. E esse comportamento ele vai ocorrer, né, em qualquer sistema de refrigeração e ar-condicionado. Então, é muito importante a gente conhecer isso aqui, para a gente poder estudar, para a gente poder compreender, né, os nossos equipamentos e entender muito bem, né, sobre o funcionamento de cada tipo de equipamento. Beleza? Então, a gente precisa sempre imaginar o seguinte: eu tenho um equipamento e esse equipamento precisa funcionar. Aí eu pego no campo um equipamento com problema e eu não sei por onde começar. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é identifica cada componente desse, quais são os componentes básicos. Identifica onde está o seu compressor, onde é o seu dispositivo de expansão. Se você não conhece o equipamento, vai observar, cara. Observa o equipamento. Se você chega, por exemplo, num chiller, você nunca viu um chiller, mas você sabe que obrigatoriamente ele vai ter a presença desses 4 equipamentos. Então chega nesse equipamento, comece a observar, sabe? Vai estudar o comportamento daquele equipamento, sempre pensando no ciclo de refrigeração, que isso vai te ajudar muito a você diagnosticar falhas, porque o fluido refrigerante que está circulando no sistema, ele vai mudar de fase, ele vai, hora estar a baixa pressão, hora estar a alta pressão, hora ele vai ser vapor, hora ele vai ser líquido. E você, como técnico de refrigeração, como profissional nessa área, você precisa entender muito bem, né, como é o funcionamento desses equipamentos, quais são os processos que estão ocorrendo dentro do equipamento. Se eu entendo isso, eu consigo avaliar e ter uma melhor análise do que está acontecendo com o meu equipamento. Então, pessoal, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada melhor no ciclo básico de refrigeração, procurarem conteúdo sobre isso, e vou gravar muitos outros vídeos falando, né, sobre esse assunto ainda. Eu deixei aqui embaixo uma colinha, né, onde vocês possam também anotar aí no caderno de vocês, para a gente poder estar sempre relembrando, né, sobre esse assunto. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que ama a área de refrigeração e ar-condicionado. Deixa um gostei aqui e até a próxima. Obrigado.